sou a tia Bruna. Eu sou a Camila. E essa é a E Marcela. nós estamos aqui para a nossa última lição da EBD Online! Última lição. Última lição, gente. Olha, o que vocês acharam, meninas, dessa experiência de gravar as aulas? Foi diferente, Foi diferente. né? Mas também foi muito Confesso legal. que foi um pouco cansativo, acho que pra todo mundo. É Até para as verdade. crianças assistirem também, acho que é um pouco cansativo. Sim, né? claro. Aquele compromisso, a responsabilidade de ficar sentado ali, vendo. Fazer os Mas exercícios foi da gente, uma né? experiência maravilhosa, assim, de aprendizado, eu acho. Acho que saiu bem da nossa zona de conforto, Sim, porque nós sim. estávamos ali todo domingo com vocês. De botar a cara no sol, assim, pra E todo mundo ver. gravar vídeo é diferente. Falar com o celular é diferente. Do que da gente estar lá no nosso convívio, no nosso contato, a gente trocando experiências. Mas eu acho que foi uma experiência legal, a gente saiu da zona de O conforto. que me deu mais medo foi ter que postar o vídeo no YouTube para as crianças assistindo, porque não tinha como mandar de outra forma. É verdade. Aí eu pensei, caraca, no YouTube não vai ser só as crianças que vão ver. Sim, gente. E aí veio aquela coisa, eu falei, não vai dar certo, mas olha, né? Mas aí a gente Deus, conseguiu, né? aí concluímos a nossa revista com todas as nossas lições. Sucesso. A gente teve esse atrasinho no final, mas, poxa, a gente conseguiu, né, postar tudo. Foi. E eu espero muito, eu de verdade, esperamos, na verdade, que vocês tenham gostado Gostado e muito, aprendido, na verdade. É muito diferente essa nossa realidade, a gente teve que se adaptar. Mas eu acredito que a gente vai conseguir sair dessa o quanto antes. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto de novo. por favor. E se a gente ainda não estiver junto na próxima lição, né, aliás, na próxima revista, a gente vai continuar com essas rotinas de gravação para vocês terem aula de vocês e a gente conseguir manter esse contato e com outras surpresas mais pelo caminho. Porque se for pra continuar assim, a gente vai fazer alguma coisa, né? Claro, a gente vai incrementando as coisas, né? E a gente vai começar a nossa lição de hoje, que é a lição de número 13, é a última lição da nossa revista. E antes da gente começar, vai lá pegar sua Bíblia, vai lá pegar sua revista, que a tia Marcela vai orar pra gente poder começar, tá bom? Pegou, já tá aí? Não, né? Não vai dar mais um tempinho. Dá um tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta oração queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntas e também para completar a nossa revista, né? Que é mais uma lição e que o Senhor possa nos abençoar de tal forma que possamos guardar tudo que aquilo foi ensinado, meu Deus. Essa oração que te fazemos, Pai, te agradecendo muito e te pedindo assim, amém. Amém. Então, crianças, abram a revista de vocês na última lição, que é a lição de número 13, que tem por título Eu Sou a Casa de Deus. Essa lição vai vir como um fechamento, né? A gente vai recapitular alguns aprendizados que a gente fez ao longo da revista, mas ela traz um fechamento que a gente também já viu antes, que é sobre nós sermos o templo de Deus, né? Nós já estudamos isso em outra lição, na verdade, não tô lembrada qual foi a lição, mas foi uma lição que falou sobre nós sermos a casa de Deus, né? E ao longo dessa lição de número 13, nós vamos reforçar isso, né? E também reforçar os outros aprendizados que nós tivemos, que foram muito legais. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito sobre igreja, como a igreja surgiu, onde a igreja surgiu, como que foi a primeira igreja, qual foi a segunda igreja, qual foi a terceira igreja, quais foram as passagens, né, da igreja durante todo esse tempo, até chegar nos dias de hoje. E aquela questão também do quem é da igreja física, a igreja... O tempo que é itinerante. É, isso aí. Que é igreja, o templo, a casa de casa. Deus. A gente já viu tudo isso aí durante essa revista e foi bem interessante. Hoje a gente vai estar dando uma pincelada nesses aprendizados e também fechando a nossa revista. Vamos lá, no nosso textuário, que é ali no Guarde no Seu Coração, tá assim. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. E esse texto lá em João, no capítulo 14, no versículo 17. E a gente já começa com o pé direito falando o seguinte: o mundo não conhece o Espírito da Verdade, porque o mundo não conhece Jesus, né? Mas nós conhecemos a verdade, porque nós conhecemos Jesus. Então qual é a nossa função? É transmitir para o mundo essa verdade. E a gente faz isso como? Através do evangelismo, através da propagação da palavra de Deus, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa função de casa de Deus e sobre essa nossa missão que vocês já conhecem, que é pregar e levar o evangelho a toda criatura, né? Vamos lá para o que a Bíblia diz para a gente fazer a nossa leitura inicial? O tabernáculo representou a primeira casa de Deus entre os filhos de Israel. Vocês lembram do tabernáculo? Teve gente aí que fez o tabernáculo. Isso aí, muito bem. Ficaram ótimos, né? Lindo. Ficaram de parabéns, vocês estão de parabéns.
melhores que os nossos, né? A gente fez, né, lá na primeira lição, se eu não me engano, Foi. a primeira lição que a gente fez esse desafio do tabernáculo, que vocês construíram os tabernáculos de vocês, pra vocês entenderem como é que era a estrutura, né? Então, o tabernáculo, pra quem não lembra, foi a primeira casa-templo, digamos assim, de Deus. Foi o primeiro lugar erguido para que as pessoas pudessem ir lá e oferecer sacrifícios, adorar o nome do Senhor, e onde a glória de Deus se manifestava. E esse tabernáculo, ele era itinerante, ou seja, como o povo naquela época eles migravam, como o povo eles migravam de lugar para lugar, o templo também era desmontado e era erguido conforme o povo ia avançando, né, os lugares que eles iam se mudando. Então esse era o primeiro lugar, o primeiro templo, que foi chamado de tabernáculo. Nele, o Senhor revelou a glória de sua presença. Tal esplendor foi manifesto também no templo construído por Salomão. E a gente viu que essa foi a segunda casa de Deus, o segundo templo de Deus. Foi quando Davi teve esse sentimento de querer construir uma casa para Deus, um lugar palpável, né? O templo já direitinho, o seu lugar fixo. Né? Isso. E aí Deus falou, olha, Davi, pra você não vai valer, né? Que tinha mãozinha, né? Isso, já tinha participado de muitas guerras, né? Tinha matado muita gente. Então Deus falou, olha, você não vai ser o cara que vai cumprir essa missão. Então quem vai cumprir vai ser o seu filho, chamado Salomão. Então Salomão foi o responsável por erguer esse templo fixo de Deus, que foi um templo lindo, né? Foi um templo conhecido pelo seu esplendor, né? Ele caprichou no que ele fez para Deus, e não só Salomão, como o povo também. A gente aprendeu sobre as ofertas, né? Sim. Que o povo, todo o material usado no templo foi pela oferta e doação do povo, de bom grado, de bom amor ali, porque eles estavam super empolgados para fazer um templo novo para Deus, né? Então, a gente já aprendeu também sobre o templo de Salomão em lições passadas. Quando a promessa da vinda do Messias se cumpriu, João escreveu sobre Jesus. Deus se tornou um ser humano e morou entre nós. Jesus revelou a sua glória por meio de muitos feitos miraculosos. Aos seus seguidores, ele deu a missão de pregar o evangelho e de fazer novos discípulos, ensinando-lhes tudo o que haviam aprendido. O mestre, antes de ser crucificado, deixou-lhes uma importante lição. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Por isso, os salvos por Jesus Cristo podem dizer, eu sou casa de Deus. Olha só que interessante. Lindo, né? Como assim ser casa de Deus? A gente já falou sobre isso, que quando Jesus ele veio trazendo a salvação, né? Ele morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, né? Ele disse no momento em que ele ascendeu aos céus que ele derramaria um espírito, né? Que aquele espírito seria o auxiliador, o orientador, e que estaria sempre no meio de nós, daqueles que criam em Jesus. E aí, dessa forma, ele estaria entre nós também, e nós não estaríamos sozinhos. Então, a partir do momento em que a descida do Espírito Santo aconteceu, que a gente aprendeu também na lição retrasada, né, sobre a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a habitar no coração de cada um. Então, isso fez com que nós fôssemos feitos casas de Deus. Isso é muito lindo, porque existe Jesus habitando em nós. Faz morada na gente. Exatamente. Existe essa canção, né? Faça morada em mim, né? Então, assim, é exatamente isso. Quando Jesus ele derramou o seu Espírito, ele fez morada no nosso coração. E que importante missão é essa, né? De carregar Jesus dentro de nós. Muita missão, né? Muito importante, né? Responsabilidade, né? Exatamente. Exatamente. Jesus morando em nós significa que nós não somos nós mesmos. Nós não podemos agir da forma como a gente quer agir. Mas sim viver como Cristo, né? Viver Cristo. Exatamente. Isso é o que ele quer de nós. Por que que ele quer isso de nós? Por que que a gente precisa viver como Jesus viveu? Exatamente porque, pelo que está escrito lá no nosso textuário, né? O mundo não conhece Jesus. Então cabe a nós que temos Jesus em nós mostrar para o mundo quem ele é. E como que a gente faz isso? Através da evangelização, da propagação da palavra de Deus, mas principalmente através das nossas atitudes, não é verdade? E como a gente já falou também em outras lições, né, às vezes a maior arma que a gente tem, né, para poder pregar
a palavra, às vezes a gente não consegue falar, mas são as nossas atitudes, com o nosso testemunho. A gente falou na última aula, né, sobre como que a gente se comporta na escola. Sim. Mas na verdade a gente vem falando isso em todas as lições, né? Isso. Sobre o comportamento na escola, o que os alunos veem, até o seu amiguinho da igreja vê a forma que você se comporta lá Isso e aí. como você se comporta na igreja, né? Isso aí, e é muito importante a gente entender a seriedade disso, né? Quando nós assumimos a responsabilidade, né, de ser cristão, né? Por que existe o batismo, né? O batismo não é só, vou fazer... Muitas crianças têm isso na mente e eu sempre falo muito isso nas aulas, quando a gente aborda o assunto de batismo, é que é uma decisão séria. Não é porque você fez 12 anos que, não, agora já pode batizar. Não é assim que a banda toca. Ou então porque todo mundo comendo pãozinho e bebendo o suquinho de Eu vou uva. tomar um banho na água lá da piscina, né? E tá não é tudo isso. certo, É então. importante que vocês, né, quando vocês completarem 12 anos, que vocês entendam a seriedade do batismo. O batismo é uma manifestação pública. Você está mostrando para as pessoas ali, que estão ali, vendo você se batizar, que a partir daquele momento você é único e exclusivo para a glória de Deus. É um testemunho de que a sua vida, a partir daquele momento ali, é totalmente voltada ao Senhor. É uma morte / nascimento. Exatamente. Você morre, o velho homem morre, né? Aquele que você era, morreu, e a partir dali você é uma nova criatura. E essa nova criatura nascido em Jesus Cristo. Essa nova criatura precisa viver Jesus, né? Exatamente. Literalmente. Então é uma decisão que precisa ser tomada com muito cuidado. Sim. Não, tia Bruna, eu tenho certeza do meu batismo. Glória a Deus. Mas você precisa entender a importância disso. Tá bom? Se você quiser se batizar com 12 anos, sem problema algum. Mas você precisa se batizar consciente dessa decisão que você está tomando. Então, é importante quando a gente tem essa responsabilidade, a gente entender literalmente essa responsabilidade que a gente tem. Porque muitas crianças vão lá, completam os 12 anos, aí se batizam, mas não entendem o porquê, né? Não entendem o motivo e acabam continuando a viver da forma que vivem. E é uma diferença muito grande, é um amadurecimento muito grande ali. Então é muito importante que vocês entendam essa questão do batismo, né? E a sua responsabilidade como cristão. Como você, como cristão, deve se comportar, deve falar, deve se vestir, para que você dê bom testemunho para as pessoas que não conhecem a Jesus. Combinado? Vamos lá. Página 54, o conselho é bom. Vamos lá, crianças. A partir de Jerusalém, os apóstolos cheios do Espírito Santo levaram as boas novas de salvação a diferentes cidades, estados e países. Depois deles, outros evangelistas cumpriram a missão deixada por Cristo, de modo que o evangelho chegou até nós. Hoje, a igreja continua fazendo o que Jesus ordenou, evangelizando e ensinando por meio dos seus membros. Assim, individualmente, cada crente, feito da casa de Deus, cumpre a vontade do Senhor de diversas maneiras, adorando e louvando seu santo nome. Desculpa aí, criança. Adorando e louvando seu santo nome. Aprendendo e ensinando sua palavra, mantendo comunhão com ele e com os irmãos, servindo o próximo, contribuindo para o bom andamento da congregação e anunciando ao mundo que Jesus é o Salvador. Ser casa de Deus significa tê-lo constantemente em nossa vida. A tia Bruna acabou adiantando um pouco o assunto e falou sobre isso, né? E o mundo reconhece que ele vive em nós por intermédio das nossas atitudes. Pense. Os seus atos testificam que você é filho de Deus? A tia Bruna já falou, né? A gente já falou em todas as lições sobre o nosso comportamento, né? Sobre o que a gente faz, sobre as atitudes que a gente tem fora da igreja, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, né? Na escola, até mesmo dentro da igreja. Porque às vezes dentro da igreja a gente não consegue esconder o que a gente é de verdade e acaba falando coisas que desagradam né, o seu amigo dentro da igreja e desagradam ao Senhor, principalmente. Então, assim, vamos parar para pensar, né, nessa pergunta aqui. Será que o que a gente tem feito tem realmente testificado que nós somos morada de Deus? Mas é acredito que nós somos que isso possa ser morada aplicado de Jesus? mais assim na escola. Querendo ou não, a gente passa mais tempo na escola. Os amigos que a gente passa mais tempo também é na escola. E aí, será que seus amigos querem também se tornar cristãos através das suas atitudes? Tem que pensar também assim. Isso é. Que exemplo você tem dado, né? Pois é. Isso
isso aí. Lá na Bíblia, né, no livro de Colossenses, abre aí, crianças, rapidinho. No livro de Colossenses, há um tempinho atrás, na verdade, eu tenho o costume de anotar sempre temas de mensagens e a data de algumas mensagens que a gente ouve lá na igreja. E aí, eu tava folheando aqui a palavra enquanto a tia Camila e a tia Marcela estavam falando, que o pastor Silas, nosso pastor Silas Malafaia, ele deu uma pregação na Santa Ceia em março do ano passado. Eu anotei aqui, e é uma síntese da vida cristã. O que seria uma síntese? É como se fosse um resumo, aquilo que define a vida do cristão. E aí, lá em Colossenses, no capítulo 3, abre aí rapidinho, crianças. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 4. É uma síntese, ou seja, é o que realmente significa ter uma vida cristã. E diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Então, o que isso significa? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não posso agir como a Bruna agiria, a tia Marcela não pode agir como a tia Marcela agiria, nem a tia Camila como a tia Camila agiria. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes precisam ser regidas por um pensamento único. O que Jesus faria no meu lugar? Jesus falaria isso que eu falei pra minha mãe? Jesus falaria isso que eu falei pro meu amigo? Jesus faria o que eu fiz aqui? Jesus faria o que eu fiz lá? Então, quando a gente é cristão, a gente precisa pensar dessa forma. Porque é assim que a gente vai agradar a Deus. Que pensa, tô falando palavrão direto. Poxa, Jesus falaria palavrão? A própria Bíblia diz que Jesus crescia em graça, em sabedoria, em estatura. Então, assim, Jesus, desde criança, né, desde os seus 12 anos, ali, a sua adolescência, a juventude, tudo isso foi marcado por obediência, principalmente a Deus e aos seus pais terrenos. Então, como você, criança, que é cristã, vai se comportar? Será que você vai se comportar igual aos seus amigos do mundo? Lembra, lá no nosso início da lição, que a gente viu, o mundo não conhece Jesus. Então, o mundo só vai conhecer Jesus através de nós. Então, se você se comporta igual ao mundo, como que você vai apresentar Jesus ao mundo? Não faz diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Então, nós precisamos fazer diferença. Se você come uma batata frita sem sal, sem graça. Dá gosto de tu comer? Não dá, entendeu? Se você vai comer uma comida às vezes sem sal, dá gosto de você comer? Não é isso que Jesus está dizendo. E no escuro, ninguém enxerga, né? E no escuro, exatamente. O escuro, na verdade, eu estava lendo em um lugar, um tempo atrás, que não existe escuro, não existe o termo escuro sem luz. Vou explicar mais ou menos. O escuro, o que é o escuro? É a ausência da luz. E a luz é a ausência do escuro? Não. A luz é a luz por si própria. Então, o escuro é a ausência da luz. Então, só permanece escuro se não houver uma luz ali. Então, Fantástico, é sério, fantástico. muito legal. Eu parei pra pensar e falei, caraca, é super real. A existência da escuridão no mundo só vai prevalecer se nós nos calarmos. Mas se a gente brilhar como luz do mundo, essa escuridão não vai prevalecer. Então é pra isso que Jesus nos chamou. Olha só, cara, eu achei isso genial. Eu falei, cara, isso é sensacional. O mundo precisa saber disso. Entendeu? Porque Jesus chamou exatamente pra essa missão. Vocês são sal e luz do mundo. Vocês vão dar sabor, vão dar graça, vão dar alegria onde não existe. E vocês vão ser luz aonde a escuridão está prevalecendo. Não porque a escuridão é maior, mas é porque ali não tem a luz que deveria ter. Entenderam? Então é muito importante a gente saber sobre isso e trazer isso pra nossa vida. Show? Vamos iluminar por aí, hein, galera? Iluminar. Vamos lá para chegar ao céu, vai ler, Marcela? Leio. Vamos lá. O projeto do Senhor de fazer no homem o seu lugar de habitação revela o quanto Ele nos ama. Isso só foi possível porque Jesus Cristo fez o que Deus quis. Nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez. Como filhos obedientes, precisamos andar no caminho da vida, seguindo o que o apóstolo Pedro disse: sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus é santo. No entanto, durante a existência, percebemos que, por mais que nos esforcemos, nunca estamos definitivamente prontos e nem sempre fazemos as coisas da forma como planejamos. Em um detalhe ou outro,
falhamos. Se em algum momento você sentir dificuldade em manter-se íntegro, peça ajuda ao Senhor, pois Ele, além de tudo, é um bom Pai. Lembre-se que o caminho da santidade é feito enquanto caminhamos e praticamos as orientações contidas na palavra de Deus. Nossa, assim, o início fala sobre o projeto de Deus para nós sermos a habitação dele. Né? Isso, a gente sabe que só foi possível com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque antes o pecado, né, a palavra diz que todos pecaram e destituídos eles foram da glória de Deus. Então, quando o homem pecou, nós fomos afastados de Deus. Então, Jesus ele veio com seu sacrifício como uma ponte para estabelecer a ligação de volta entre o homem e Deus. Mediador, né? Exatamente. Então, esse relacionamento com Deus, ele só é válido, né, por causa de Jesus Cristo. Até mesmo Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se você quer chegar a Deus, é por intermédio de Jesus Cristo. Então, por isso que quando uma pessoa chega lá na igreja e sempre no final dos cultos, ou até mesmo na nossa salinha, né, a gente faz esse momento do apelo, que é para perguntar para a pessoa se ela quer aceitar a Jesus. Porque no momento que ela recebe a Jesus, ela também recebe o Espírito Santo. Ela começa a ser casa de Deus também. E a partir daí ela começa a desfrutar de um relacionamento com Deus. Então por isso que é muito importante você que ainda não aceitou Jesus, você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Porque é dessa forma que você consegue chegar a Deus e se relacionar com Deus, né? Vamos lá. Outro ponto muito interessante da revista, gente, é ali no segundo parágrafo, que ele fala sobre a santidade, né? E não existe outro termo, não existe um outro caminho. Sem santificação, ninguém vê a Deus. Então, é muito importante, exatamente, ó, muito importante que a gente tenha santidade. E é uma luta diária. Você se santificar é uma luta diária. Ninguém é santo, ninguém é o master, blaster, top, ultra. Todo mundo erra, todo mundo A gente peca. falha, né? Exatamente. Mas é o que diz na revistinha, que a gente tem que procurar o quê? Ajuda pro nosso pai. Isso aí, exatamente. E assim, tá ali no versículo, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, diz: Pedro disse, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus é santo. É claro que a santidade, ninguém é santo, né? Tipo, santíssimo. Já faz parte da nossa natureza. Na nossa né? natureza humana, pecar, né? Estamos sujeitos ao erro. Mas, quando Isso não é você... desculpa. Isso aí. Quando a gente é cristão, a gente tem consciência do nosso pecado e a gente começa um processo de santificação. Errou? Pede perdão, se arrepende daquilo ali e faz o possível para não cometer aquele erro novamente. E isso faz com que você vá crescendo e se santificando a cada dia mais, entendeu? Tudo é parte da nossa consciência, a gente entender que a gente pecou, que a gente errou e que a gente não pode cometer esse erro novamente. Isso garante que a gente vai cometer? Não, gente, nós somos falhos, somos humanos. Só que o que Deus quer de nós é isso, é essa força para lutar contra o pecado, porque quanto mais longe do pecado, mais próximo nós estamos de Talvez Deus. a gente cometa até um outro erro, né? Mas aquele ali que a gente reconheceu e começa a tentar mudar, aquilo já vai constantemente diminuindo. E o mais incrível, Você. o Espírito Santo, às vezes assim, quando você já tá ali quase errando, ele vem lá e te dá um alerta. Isso aí. E depois, vai que você acabou cometendo aquele erro, né? Vem outro alerta, tipo, sabe o que você fez, né? E aí? É na hora. de E ter. assim, exatamente, quando a gente tem o Espírito Santo como a nossa... o Espírito Santo tem a nós como casa, a gente sente isso. Sim. O Espírito, quando a gente tá prestes a fazer uma besteira, o Espírito Santo vai lá, Opa, tá errado. volta. Você tá prestes a cometer um erro e você precisa se afastar disso aí. Eu lembro de uma vez que a gente tava conversando há um tempinho atrás com uns amigos sobre isso, a linha, né? Porque às vezes a gente chega bem aqui, ó, a gente vive na beirada da linha. Não, a gente não tá pecando, a gente só tá quase chegando lá. Mas viver nessa beirinha, nessa área de risco, é muito perigoso pra gente, porque nós já somos sujeitos a pecar. De qualquer jeito. Então, se cada dia a gente viver sempre nesse limite, a tendência da gente sempre ultrapassar é muito grande. Então, por isso que quanto mais distante a gente estiver, é melhor para nossa saúde espiritual, é melhor para o nosso relacionamento com Deus. Como eu disse, quanto mais distante do pecado, mais próximo nós estamos de Deus. Então, o processo de santidade, é claro que, eu sou o santarrão da história, não. Todos nós erramos. Mas o que faz a diferença é a nossa consciência sobre o nosso pecado e o nosso sentimento de arrependimento. Davi foi um homem que errou
Muito. Mas mesmo assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não era a sua perfeição, porque ele sabia que ele não era perfeito, mas era o seu coração sempre envolto a Deus. E ele falava, eu posso perder tudo, eu posso perder todas as minhas riquezas, eu posso perder o meu reino, posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença de Deus. Então Deus, um coração quebrantado, move o coração de Deus. O próprio salmista diz isso. Então, quanto mais voltados a Deus nós estamos, mesmo quando a gente erra, nós estamos mais próximos de Deus. Então, como ter um coração, como ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Ser o ápice da perfeição? Não, porque isso não existe. Só Deus ele é perfeito e sublime. O que agrada o coração de Deus é um coração quebrantado, um coração que reconhece que sem ele nós não somos nada. Era exatamente assim com Davi. Então por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então é necessário que a gente tenha esse mesmo sentimento de saber que nós erramos, saber que nós pecamos, mas mesmo assim buscar a santificação, né? E aí encerra exatamente com esse conselho, né? Qualquer dificuldade, gente, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem ali um calcanhar de Aquiles, digamos assim. Uma fraqueza. Exatamente, calcanhar de Aquiles significa isso, a fraqueza. Todo mundo tem um laço ali. Que chama atenção, né? Você Exatamente. sabe que não é pra você se agarrar naquilo, mas aí Exatamente. Todo Você mundo luta tem. contra. Todo mundo tem. Paulo mesmo dizia que tinha um espinho na carne, né? Que é exatamente isso. Esse incômodo muito grande que às vezes o impedia ou que queria impedir ele de fazer a obra de Deus. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, um espinho na carne e um lugar que a gente sempre vai cair, né? Tem tendência a cair, quer dizer. Então, assim, o que a gente faz nesse momento? Como não cair? Peça ajuda. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda da sua liderança. Eles estão ali exatamente como autoridades espirituais sobre a sua vida para poder te dar orientações, para poder te ajudar e para poder te auxiliar nesse processo. É um processo. Ninguém acorda da noite por dia super de boa. santo. Exatamente. É um processo. E as crianças eles estão na fase desse aprendizado, né? Sim, do processo verdade. de Porque a transição já de tá na melhorar a cada pré-adolescência dia. também. Exatamente. Vocês já estão na pré-adolescência e tá nesse processo de começar a aprender a se arrepender dos pecados. Exatamente. Né? E assim, vocês estão nessa fase da criação da consciência, né? De vocês entenderem que aquilo ali é errado, aquilo ali é certo. O que eu vou escolher? Não tem meio termo. Ou você faz o certo ou você faz o errado. A palavra do crente assim ensina onde? A gente já falou aqui várias vezes sobre isso. A gente tava falando até aquele dia na casa da Marcela, que hoje em dia tem muito, não tem nada a ver. Isso. Mas tem a ver sim. Tem muito a ver. Isso nada a ver, leva muita gente pro inferno. Talvez. Né? Exatamente. Então, assim, errei, pequei, e agora? Peço orientação, perdão ao Senhor. Peça que Deus te fortaleça. Que nas nossas fraquezas é que nós somos fortes. Mas como assim? Porque quando a gente tá fraco, é que a gente precisa de ajuda. Então, quando a gente pede ajuda ao Senhor, Ele vem e nos fortalece com seu Espírito. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse relacionamento com Deus. E entender que Deus, como a Marcela mesmo leu no início, é um bom pai. Então, como um bom pai, é claro que ele vai fazer suas correções, claro. E nós também vamos colher aquilo que nós plantamos como consequência. Uma ação que tem uma consequência. Exatamente. O que você fizer. Exatamente. Toda ação gera uma reação. Então, assim, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E mesmo quando a colheita é ruim, Deus está no nosso lado, está sempre nos ajudando. Castigo, né? Exatamente. Não é um castigo de Deus. Você plantou aquilo, você colheu. E Deus está lá. Existem algumas coisas que Deus permite na nossa vida para poder a gente crescer, para a gente amadurecer. De orelha, né? Exatamente. Às vezes a gente tem esse muito termo na igreja, né? Tô passando pela prova, tô passando pelo deserto, né? Tô passando por situações difíceis. Que Deus permite na nossa vida, Ele nos leva, né, nessas situações mais difíceis para nos fortalecer, para que a gente prova aprenda. que você aprende, né? Gente, é igual na escola. Exatamente, exatamente. E assim, mesmo em momentos de prova, em momentos de dificuldade que a gente sente, Deus ele tá sempre do nosso lado. Então é muito bom a gente saber que existe um Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos ama muito, que às vezes permitem coisas acontecerem na nossa vida que a gente não entende, mas lá na frente a gente entende. É sempre por amor. Exatamente. Então Deus ele nos ama e Ele quer que a gente seja cada dia mais próximo dele, mais perto dele, mais filho dele. Então, assim, Deus ele nunca vai mudar o seu amor por você, mas as suas ações vão fazer com que Deus se agrade ou se desagrade. Então, você que reconhece esse amor de Deus, reconhece o sacrifício de Jesus, reconhece toda essa história que vocês já conhecem de cor e salteado, você gostaria de agradar ou desagradar a Deus? Sabendo que Ele te ama, sabendo que Ele fez tudo aquilo, sabe? Jesus, Ele veio, morreu na cruz, passou por um perrengue lá, com muita dor, carregou todos os nossos pecados, morreu, mas ressuscitou. Então todo esse amor demonstrado por Deus já prova o quanto Ele, sabe, preza por esse relacionamento com a gente.
Então, em vista isso, o que você tem feito? Agrada ou desagrada a Deus? Então vale a pena a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso e mudar aquilo que a gente precisa mudar. Bom? E é isso, crianças. Vamos fechar aqui simbolicamente a nossa revista. Acabamos a nossa revista. E aí, meninas, o que vocês gostaram dessa... Vocês levam de lição, né? Muita coisa, Muita né? coisa. Que a gente fala, a gente já falou que a gente ensina, mas na verdade a gente aprende muita Porque coisa. por mais que a gente já tenha vivido essa fase, né, de ser o aluninho da EBD, a gente percebe que a gente às vezes aprende muito mais ensinando. Sim, né? verdade. Porque tem coisas assim que a gente falou pra eles que eu ficava assim, caramba, gente, realmente, né? Verdade. Como que a gente precisa se cuidar e se cobrar de algumas coisas. Isso é. Ainda mais com relação a sermos casas de Deus, né? Que foi o que a gente Isso, realmente foi falou. o tema da nossa revista, foi sobre a igreja, o Apesar templo, de a ter casa. começado contando sobre a igreja antiga, mas assim, ela enfatizou bem sobre que nós somos a igreja, né? Nós somos Exatamente. templo do Espírito Santo. Que nós temos essa missão, né, de propagar o evangelho a toda criatura. E que igreja não se resume ao templo, e sim a personalidade, a atitudes, a pessoas, a muita coisa. A gente já viu tudo isso nessa revista e esperamos muito que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido, que vocês tenham recebido essas palavras e que possa frutificar na vida de vocês. Porque o maior sentimento que a gente tem assim é quando vê vocês falando coisas que a gente ensinou pra vocês através da palavra de Deus e ver o crescimento de vocês, sabe? É muito gratificante pra gente, como professoras, né, ver os nossos alunos aprendendo. Então, assim como a gente também aprende. Então, é muito bom essa troca. Quando vocês contam uma experiência, a gente sempre tá aprendendo com vocês, sempre tá... saudade disso, né? Ó, não esqueçam de, concluindo o que a tia Bruna tá falando, não esqueçam de buscar a Deus sobre os dons de vocês, né? Que foi a nossa penúltima lição. Aproveitar essa oportunidade que tá em casa, de buscar, de reconhecer, de falar, caramba, eu tô sentindo falta de, sei lá, de fazer tal coisa na igreja que às vezes fazia. E aquilo ali talvez já seja o início do seu, né? De você começar a aprender a lidar com o seu dom, de mostrar ele para as outras pessoas. Exatamente. E assim, que vocês entendam que vocês são casa. Vocês são casa de Deus, vocês são templo de Deus, a morada do Espírito Santo, mesmo sendo crianças. Porque todos vocês reconhecem a Jesus. Vocês sabem, vocês estão aprendendo sobre Ele. A cada dia que passa, a cada domingo que a gente tem estado junto na EBD presencialmente e também agora com os vídeos, é uma forma de vocês aprenderem sobre a palavra de Deus e como é importante vocês aprenderem e terem discernimento sobre a palavra de Deus. Então, assim, vocês são casa, vocês são bênção e vocês vão ser muito usados por Deus para fazer a diferença na geração de vocês. Nós cremos nisso, nós confiamos em vocês, tá bom? Então vamos orar pra gente Lembre-se de uma encerrar. coisa, vocês são casa, então quem faz é quem tá dentro. Não É é aqui, ó. isso Não é a aí. estrutura que faz, não. É quem tá Isso dentro, aí. hein? Vamos orar pra gente encerrar agradecendo a Deus por mais uma lição concluída e também por mais uma revista concluída. Ah, a gente Vá. vai ficar com saudade. Em Até breve- chegar a próxima revista. que a gente já vai continuar na próxima. Mas tudo depende. A gente sabe como é que vai ser. É. Se a gente vai voltar. Se a gente voltar aqui, a gente promete voltar com algumas coisas diferentes. Isso aí. Sim. Vamos lá? Vamos orar? Vamos. Fechem os olhos aí, a gente fecha os olhos aqui para a gente estar encerrando a nossa lição de hoje. Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma missão concluída, Deus. Digo missão porque foi algo que o Senhor colocou nas nossas mãos, na minha mão, na mão da tia Camila, na mão da tia Marcela, Deus, para concluirmos, ó Deus, e com êxito nós terminamos, ó Pai, a nossa revista. Essa revista, Pai, que falou muito sobre casa, nos chamou a atenção, ó Deus, sobre a nossa responsabilidade como o seu templo. Também nos ensinou, ó Pai, como foi o surgimento das primeiras igrejas, como foi o contexto histórico desse surgimento do templo, mas também chamou a nossa atenção, ó Pai, para aquilo que nós precisamos fazer e mudar na nossa vida hoje, ó Deus. Que a cada dia, ó Pai, venhamos ter uma transformação. Que a gente possa reconhecer, ó Deus, a importância de sermos a tua casa, o teu templo, Deus. Muito obrigada porque o Senhor se revelou grandemente através dessas 13 lições, ó Pai. E que seja assim, ó Pai, nas outras lições, nas próximas revistas, ó Deus, e que a cada dia mais nós venhamos conhecer mais da tua palavra. Senhor, muito obrigada por cada criança que assistiu todas essas lições, ó Deus, com todas as dificuldades, ó Pai, mas que se empenharam, ó Deus, em estar assistindo, em estar presente, ó Deus. Então eu sou grata, ó Pai, por cada criança do nosso departamento
apartamento. Muito obrigada por tudo, ó Deus, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E nós encerramos. Um beijo, criança. Abraço virtual pra você. Abraço virtual. E a gente se vê talvez presencialmente, talvez na próxima lição. Fica aí um ponto de interrogação, mas a gente volta pra poder A falar gente volta com pra vocês. contar pra vocês se Isso vai aí. ser aqui ou se vai ser lá. Isso aí. Gente, maior vídeo, Beijo. né? Um beijo, Da lição gente. toda.